fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Que hoje recebe aqui nos nossos estúdios do Super N, primeira edição, deputado Antônio Carlos Arantes, agora primeiro secretário da Assembleia Legislativa nessa nova legislatura. Obrigado por estar aqui com a gente, secretário. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Uma satisfação, uma alegria estar falando aqui com vocês. Aí um abraço aí pro Guilherme, a Thalita, também pro Pedro e o Fernando. O Pedro estava sempre com a gente lá, né, Pedro? Lá na Assembleia. Dá um pouquinho de trabalho, Pedro, né, deputado? Mas ele é muito simpático, muito educado, muito ético. Eu gosto do perfil dele. Adiantando então o que o deputado diz, participa com a gente dessa entrevista também nosso repórter Pedro Augusto Figueiredo, nosso repórter de política, que os nossos ouvintes estão acostumados a acompanhar a voz. Para quem tá na live hoje também, tá por aqui. Bom dia, viu, Pedro? Bom dia, Thalita, bom dia, Guilherme, deputados. Sou sempre muito generoso, é um prazer participar aqui do Café com Política. Deputado, vamos começar entendendo o grande objetivo que era da gestão Zema para início da legislatura, de ter um presidente escolhido especificamente para a Assembleia Legislativa que fosse, eu não sei se é exatamente um aliado, mas que não fosse pelo menos um inimigo declarado do governo Zema. Só considero que com a eleição de Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho, esse objetivo foi cumprido pelo governo, por assim dizer? Eu falo que, eu costumo brincar que a Dilma dava umas escorregadas interessantes, né? Aí tem uma vez que ela comentou o seguinte, que quem ganhou perdeu, quem perdeu ganhou, nem todo mundo ganhou, nem todo mundo perdeu. Então ficou um negócio muito confuso, né? Então, o governo Zema, quando ele planejou, quando eu digo, o governador, ele cuida muito da gestão, né? E a gestão realmente ele cuida bem, essa é a verdade, no meu entendimento a nota é altíssima, é a prova que ganhou no primeiro turno, tem uma equipe muito boa. Agora nas questões políticas acaba vacilando muito e não aprendeu bem não, e chegou agora nessa sucessão, foi uma sucessão de erros, mas só que deu tudo errado o que eles planejaram, mas deu tudo certo. Eu é de tanta sorte que no meu entendimento deu tudo certo, porque da forma que eles planejaram, se tivesse dado certo, teria dado errado, porque não teria a Assembleia ficaria dividida, ficaria confusa, deixaria fraturas ali que não era bom, e isso impactaria no nosso entendimento no mandato dele para frente, isso dificultaria o andamento dos projetos. Então deu errado, porque eu não planejava ter uma pessoa, no caso o Tadeu, o Tadeu apoiou ele, o Tadeu é do MDB. E deu certo. E o Tadeu, com isso eu falei para o governador, nós estamos te dando um presente. A eleição do Tadeu significa uma pessoa que transita na esquerda, no centro e na direita. Em 4 anos o senhor nunca teve um problema com ele, e nenhum deputado teve. Então o Tadeu chegou à presidência pelos seus méritos, de articular bem, de ser educado com as pessoas, de ser respeitosa com as pessoas e com o governo. Então, na realidade, eles tiveram um plano que era ter um candidato que eles falavam tem que ser o nosso candidato e esquecendo que a Assembleia não pode ser aí um puxadinho do governo. Ela tem que ter sua independência dentro dos parâmetros da ética, do respeito, da liberdade, mas também do compromisso de ter na sua ponta o cidadão. Qual que é o objetivo? Chegar no cidadão e chegar bem, ou seja, fazendo o Estado ser um Estado relevante, de força para atender bem o cidadão. E eu não tenho dúvida que do tamanho da importância da Assembleia, e eu não tenho dúvida que com o Tadeu isso aconteceu. Eu e Tadeu lá, e mais a Beninha, que também é uma pessoa super equilibrada, que é a vice-presidente, os outros também, tá ali também o João Vitor, tá ali o Duarte, o Alencar, e enfim, tá uma equipe aqui, o Betinho, né, que é outro grande amigo. Então a mesa é uma mesa super equilibrada. E eu falei pro governador, qual que é o projeto do senhor? Não é ter a governabilidade, não é ter uma base de sustentação. O senhor vai ter, eu estou já indo para o 6º mandato, nenhum governador teve a oportunidade de ter mais de 50 deputados na sua base. E vai ter com o Tadeu, não tenho dúvida disso, né? Então, eu falo que eles planejaram de uma forma, deu errado, mas na realidade foi tudo certo e o governo pode ter certeza que ele terá ali uma base muito sustentada, fortíssima de apoio ao governo. Deputado, a relação do governador Romeu Zema com o ex-presidente da casa, Agostinho Patrus, era uma relação não escondida para ninguém, de que era uma relação muito conturbada. Queria saber do senhor, nessa nova gestão e nessa nova presidência e nessa reeleição do governador Romeu Zema, o que de principal precisa ter Tadeu de diferente de Agostinho Patrus na forma de conduzir a casa? Agostinho Patrus que teve uma presidência muito elogiada pelos deputados, mas o que precisa ter de principal de diferença para que de fato possa
possa fazer da Assembleia esse local que o senhor disse, esse local que conversa com o governo, mas que defende principalmente o direito dos mineiros? Olha, precisa ter o que o Tadeu tem de sobra, né? Que é humildade, disposição para agregar. O Tadeu é aquela pessoa que não esparrama as pessoas, ele une as pessoas, né? Então precisa ter o que ele tem e colocar em prática que ele já está colocando, né? Nesses momentos aí que nós estamos buscando aí a formação dos blocos, das comissões, ele não está fazendo nada de cima para baixo, na canetada, ele tá ouvindo todo mundo com uma paciência admirável, né? Então ele está praticando o que eu tinha certeza que ele praticaria, que é esse perfil de unir as pessoas, de ouvir as pessoas, mesmo não dando ali, atendendo aquela aspiração daquele determinado parlamentar, mas ele não está deixando de ouvir. E quem ouve mais, acerta mais. Então, o governador Zema, ele também tem essa facilidade, o governador especificamente. Então, vai ser um casamento perfeito, não tenha dúvida. Deputado, e como que o senhor avalia que está o clima na Assembleia Legislativa em relação aos projetos do governador, mais especificamente privatizações? O senhor projetou aí que a base do governo vai ter mais de 50 deputados. Para aprovar privatizações precisa ali, se não me engano, em torno de 48. Isso. Na hora que esses projetos, a privatização que está na casa hoje é a privatização da Codemig, na hora que eles forem colocados em votação, o senhor acha que essa base de mais de 50 vai votar de acordo com o governador, ou por ser um projeto mais complexo pode haver algumas defecções? Primeiro que defecções sempre existiram e sempre existirá, né? Eu falo que para você ter 48 votos, você tem que ter uma base de no mínimo 53, 55 deputados, porque chega na hora a pauta naquele momento muitas vezes vai contrária ao que determinados parlamentares defendem. E ao mesmo tempo tem aqueles que acabam às vezes adoecendo, não tá ali então você tem uma perca, eu vou falar na hora da votação, de no mínimo ali uns 5%. Então você tem que ter uma base mais sustentável. Quando você faz como é que está o clima, Tadeu, nós tivemos Tadeu, nosso presidente, mas deixa eu te falar, o que acontece é o seguinte: o clima ainda começa agora, posso falar, começa hoje, porque a semana passada, Pedro, foi a nossa posse. Na quinta-feira ainda era muita a discussão aí. Primeiro, o pessoal, aqueles estão chegando, estão ali ainda se ajeitando, se entendendo, né? E é um momento ali a nossa discussão de quinta-feira, sexta-feira, ontem, segunda-feira, foi muito em formatação de blocos e também divisão ali das comissões. Então, pautas importantes não foi ainda assuntos, nas reuniões ali não sai esse assunto. A partir de hoje, no meu entendimento, surgirá, entendeu? Agora, eu acredito o seguinte, que eu até falei isso pro governador, as suas pautas são pautas importantes e interessantes. Agora, precisa combinar com os russos. Não pode vir assim de qualquer jeito, né? Tem que ser muito bem conversado, precisa ser muito bem entendido. E entender também que não é porque veio de uma equipe competente que está tudo perfeito. Porque entre você formatar um projeto e aprovar um projeto, tem um processo ali a percorrer que você precisa convencer as pessoas. Ônus e bônus. Porque de repente tem coisa que tem mais ônus do que bônus, aí não dá. E às vezes tem coisas que você precisa da aprovação, é importante a aprovação, mas de repente tem que ceder um pouco, entendeu? Até para aprovar, porque às vezes é melhor você ceder um pouco e aprovar do que querer vir na marreta, não dá, né? E o bom entendimento é o caminho para tudo. Deputado, também para entender um pouco mais dessa articulação e como o governo está planejando, o senhor citou aqui, por pelo menos umas 4 vezes, conversas que o senhor teve com o governador Romeu Zema. A intenção manifesta do governo é ter o deputado Roberto Andrade ainda como o principal nome de articulação do governo dentro da casa, é trabalhar com o colégio de líderes, para entrar, por exemplo, o vice-governador, professor Matheus, que talvez diferentemente do perfil do vice anterior de Paulo Brant, indica nas suas falas querer dialogar mais com os parlamentares. Por que vias e que caminhos o governador Romeu Zema está conversando com os deputados e até agora das conversas, isso agrada mais do que foi em outro momento? Olha, não tenha dúvida que a forma que conduziu a associação e não caminhou da forma que eles entendiam, e percebeu-se que o diálogo tem que ser mais profundo,
eu não tenho dúvida que as coisas virão de forma mais próxima, né? E quando diz o vice, realmente, o vice Matheus ele tá mais fortalecido. Diferente do Paulo Brandt, não que o Paulo Brandt tenha sido omisso, mas eu acho que o Partido Novo, a forma que o Partido Novo pensava, ele não concordou, tanto é que ele saiu do partido e ele acabou tendo pouca participação assim ativa no governo, diferentemente do atual vice, que é o Matheus Simões. Agora, o que eu te falei, sabe, Guilherme, está começando hoje praticamente o ano legislativo nosso, acredito, no meu entendimento, quem começa mesmo é hoje. E a partir de hoje vai delinear rumos. A figura especificamente do secretário de governo Igor Eto saiu de alguma maneira enfraquecida ou está na mesma toada que esteve com os parlamentares anteriormente, muito em função do que disse o deputado Caporeso e de outras críticas que foram ecoadas no processo de negociação para tentar escolher o nome que fosse de consenso, deputado? De fato ele saiu enfraquecido porque ele tinha uma proposta e ele bancou aquilo e trouxe para a responsabilidade dele e acabou que não aconteceu. Então seria tapar o sol com a peneira, né, como diz lá na roça. Então realmente ele saiu enfraquecido desse processo. Não significa que no nosso entendimento ele é uma pessoa de hoje descartável, não, pelo contrário, eu acho que a condução que ele teve durante os 4 anos no governo foi positiva, tanto é que deu grandes resultados políticos, e errou nessa hora que ele achou que estava, tipo assim, que a caneta resolvia tudo, né? Então agora ele não tem a dúvida que está enfraquecido, mas ao mesmo tempo ele sendo bancado pelo governador, que é o número 1. Ou seja, ao mesmo tempo que fala que está enfraquecido, ele continua lá em pé e firme. Agora é uma questão de tempo, assim, de conversar bastante, de se entender, de recuar para avançar, né? Porque tem hora que você tem que dar um passo atrás até para entender aonde errou e começar de novo. Mas ele realmente é uma pessoa que tem aí capacidade de dar grandes contribuições para o governo, não tenho dúvida, e até de agregar os deputados também. Deputado, as pretensões do governador Romeu Zema para 2026, admitidas inclusive por ele e também pelo Partido Novo, pelos deputados do Partido Novo que já estiveram com a gente aqui no começo deste ano, até que ponto essas articulações do governador para uma possível presidência em 2026, uma possível candidatura à presidência em 2026, depende dessa base na Assembleia? Isso já tem sido conversado de alguma maneira com os senhores? Olha, diretamente, isso é só papo assim de rodinha da minha com deputados, né? Não há nenhuma conversa do governador e a equipe deles, nós temos que fazer uma base, porque nós temos um projeto para presidencial e para isso é fundamental isso, né? Até o estilo do próprio governador, né? A gente percebe que ele não tem essa forma de já planejar o futuro, já fazendo assim nos atropelos, né? Isso aí até um dia conversei com ele de forma assim, bem, assim, não tinha nada foi casual, né? Aí ele comentou, não, eu acho que é um passo de cada vez, nós temos que fazer um grande governo primeiro. Então ele foi muito coerente com essa questão, sabe? Tem que fazer um grande governo para ter legitimidade para pleitear e ter força, porque não pode ser simplesmente agora elegi no primeiro turno e já sou candidato a presidente. Isso ele falou comigo, foi até durante o período foi assim, entre o primeiro e segundo turno, eu e ele conversamos sobre isso, mas ele foi muito claro que vamos cuidar bem de Minas Gerais, que o futuro depois é outro passo, né? Deputado, o senhor falou aí sobre os últimos dias na Assembleia foram mais sobre as articulações dos blocos e das comissões. Havia um desejo do governo de fazer apenas 2 blocos, um bloco com cerca de 55 a 57 deputados no bloco do governo e outros 20 deputados que são dos partidos de esquerda da oposição. Ao que tudo indica, o PL já se manifestou o desejo de criar um terceiro bloco, também de apoio ao governador. O senhor considera que a criação desse terceiro bloco é uma derrota para o governo, assim como foi a eleição do Tadeuzinho? A eleição do Tadeuzinho foi uma derrota, como o senhor explicou aqui, mas não foi o desejo inicial do governo. O senhor considera que é mais uma questão que a Assembleia conseguiu impor sua vontade? Não tenho a dúvida que foi, que a Assembleia entendeu que não era o ideal você ter um bloco aí com 57 deputados, né? Até para o próprio governo não seria bom, porque controlar um bloco com 57 deputados acaba tendo muitas, como posso dizer, muitas insatisfações e deputados às vezes que acaba
cruzando, não vou falar cruzando o braço, mas acaba tendo um posicionamento diferente, não é tão simples. Quando você cria um bloco, normalmente já tem mesmo o bloco de oposição, e tem um bloco a gente fala assim, o independente, é uma coisa, não é o ideal, mas dá para conviver bem e depende da habilidade do governo de saber conduzir. Agora, a ideia nem é ter um bloco independente, você mesmo disse, é ter 2 blocos de apoio ao governo. Eu acredito que vai fortalecer o parlamento, isso fortalece sim. Eu não coloco isso como uma derrota do governo, não, porque eu tinha esse desejo sim, até me manifestar para mim pessoalmente. Mas depois que houve essa movimentação nossa, não só do PL, mas de outros parlamentares, não teve nenhum estresse, não, pelo contrário, a gente está percebendo aí de forma muito natural. Uhum. O PL, Partido Liberal, e o PSD, deputados, são daqueles partidos que nesse primeiro momento, nessas articulações, tiveram ali algumas oscilações e posições divergentes dentro do partido sobre fechar apoio de cara ao governador, depois isso se acertou. Naquela conta que o senhor fez ali de 53, etc., para ter uma margem de defecção, essas mudanças podem vir principalmente nas votações de PSD e de PL ou de outros partidos? Olha, dependendo da pauta. Por exemplo, você vai falar assim, a pauta é segurança. A gente não vai poder garantir que você vai ter o voto do Sargento Rodrigues, do Caporeso, da Sheila, do Coronel Sandro, que são coisas pessoais, não vou falar pessoal, mas são bandeiras do dia a dia daquele parlamentar. Se é algo que vai incomodar a classe, provavelmente você não vai poder contar com aquele apoio, isso é natural, mas isso tem sido muito conversado, né? Agora, quanto ao apoio do PL ao governo, em nenhum momento assim não teve oscilação não, sabe, Guilherme? Desde o primeiro dia ficou definido que seria base de governo e daria toda a sustentação para o governo, mas logicamente com exceção de algumas pautas que são muito caras para esses parlamentares. Eu no PSD também eu não vejo de forma muito diferente não, sinceramente. Sim. Deputado, queria entender também uma outra perspectiva que está dentro da Assembleia. Até pelas falas, o senhor estava ali acompanhando antes da entrevista do deputado Caporeso, falando sobre a Comissão de Direitos Humanos, esse clima que pareceu tomar conta da eleição, bélico, de todo mundo se enfrentando, etc. E a gente já viu que para a decisão, para os acordos e para tudo aquilo que precisava ser feito para a definição da mesa diretora, o senhor mesmo, que é de um partido adversário, digamos assim, a deputada Leninha vai fazer uma composição para que na mesa os trabalhos da Assembleia funcionem. O senhor acha que esse mandato vai ser um mandato de mais brigas nesse sentido ideológico, ou o perfil dos parlamentares hoje tende a mudar um pouco essa perspectiva e baixar a poeira da eleição? Olha, ainda é cedo pra gente falar, né? Começou já um pouco acelerado e eu tenho sido ali o bombeiro, né? Que o Caporeso acabou de fazer aquela fala, que eu respeito a fala dele, com exceção quando você cita o nome do parlamentar, né? Você não deve, você pode falar que pensa ali, que acha que tá errado, mas não precisa citar o nome do parlamentar. Primeiro, para quem entende, o bom entendedor, um pingo é letra. E as pessoas, você pode falar nas entrelinhas, né? Isso eu chamei a atenção dele em função da liberdade que eu já tenho com ele e em função da experiência que eu tenho com ele também, mas realmente ficou um pouco acelerado. Infelizmente o Brasil virou esse radicalismo, né? Nunca teve tanto e se tivesse um presidente que gostasse de colocar fogo, a mesa bem acelerada também, isso ia perder o controle. Mas em função do perfil do presidente, em função do perfil dos deputados que estão hoje no comando ali na mesa, eu acredito que nós vamos conseguir apaziguar e ter uma gestão bem tranquila. Ô, deputado, até que ponto essa tentativa de apaziguar esses deputados que têm aí opiniões mais, não sei se a palavra certa seria exacerbada, mas o Caporeso, por exemplo, vamos usar o exemplo dele aqui, né? Já que o senhor citou, o Guilherme citou mais cedo. Até que ponto tentar ficar apagando fogo desses deputados chega a ser prejudicial para o trabalho na Assembleia? Os deputados precisam concentrar, a mesa diretora precisa concentrar ali os esforços para poder tentar evitar uma relação piorada, ao mesmo tempo que concentra esforços nisso e deixa de fazer ações efetivas dentro da casa?
Mas se eu te falar, isso são casos esporádicos, não é ali uma coisa natural do dia a dia, toda hora não acontecendo. Acontece todo dia. Não, e também quando o deputado chega, ele chega mesmo a ser um pouco mais acelerado aí. É esperado o primeiro mandato? No próprio clima, o próprio ambiente, a pessoa vai se, não vou falar acomodando, mas vai se encaixando no perfil que ali todo mundo tem que estar junto, tem que estar unidos. Tem puxão de orelha no colégio de líderes, deputado? Tem, lógico que tem que ter. Eu mesmo, quando eu cheguei a primeira vez, às vezes o secretário me, você tá parecendo que é oposição, você mete o cacete no Aécio. Eu falei, para aí, a rodovia tá esburacada lá na minha cidade, eu vou falar que é culpa de quem? Só tem um governador sentado lá em cima, né? Então, não, mas você podia bater mais de leve. Então, mas você podia resolver mais rápido também, né? Entendeu? Então faz parte esse diálogo entre o próprio governo, os próprios parlamentares internamente, modéstia à parte. Eu acabei me tornando até um parlamentar desse perfil. As pessoas me dizem, olha, vai conversa com o fulano, você tem uma tática boa aí de acalmar os ambientes. Pô, gente, eu tô aqui para acalmar mesmo, porque a gente tem que pôr Deus na frente, né? Ter fé e colocar para as pessoas que o cargo dele é um grande instrumento para fazer o bem das pessoas, né? Não precisa, e muitas vezes você pode fazer o bem, você pode dar o seu recado, você às vezes pisar na pessoa, né? Deputado, a Thalita falou assim de medidas mais efetivas, no primeiro mandato tem uma série de projetos parados do governo Zema, se não me engano, entre 25 e 30 projetos que não foram nem colocados em votação. Os deputados não puderam nem aprovar ou rejeitar. Isso foi um erro, né? Eu queria que o senhor avaliasse a condução da presidência durante o primeiro mandato em relação a não pautar esses projetos e também se há algum deles que o senhor considera que está mais maduro para ser votado, por exemplo, retirada do Detran da Polícia Civil, o regime de recuperação fiscal ou outro projeto que o senhor eu acho o seguinte, primeiro, e aí isso é uma manifestação, eu posso falar em nome dele, porque ele falou para mim várias vezes e falou com a gente dentro do próprio governo, que a Assembleia ela poderia nem aprovar os projetos de interesse do governo, mas o que não pode deixar é o que aconteceu nesse mandato agora passado, aonde não se pautou, ele não foi para pauta para discutir, até para ter a oportunidade de ser exposto. Quem disse isso pro senhor foi o governador. Como? Quem disse, eu estava relatando que alguém disse pro senhor, foi o governador Romeu Zema. Não, o próprio Tadeu, o presidente. O governador também comentou isso, né? Mas o Tadeu foi muito claro que a Assembleia, ela não vai pautar, até para não ser aprovado se não chegar aí um consenso da maioria. Mas isso realmente foi um erro, né? Porque esse atrito entre a Assembleia e o governo, o nosso presidente Agostinho, que teve muita coisa positiva no seu mandato, mas também ao mesmo tempo, em determinados momentos, ele esticou muita corda e acabou que foi prejudicial para todo mundo, inclusive para ele, no meu entendimento. Então, com o Tadeu, não tenho dúvida que serão pautadas assim agora se fala assim, tem projeto já está maduro. Eu acho que agora é uma nova era, uma nova fase e terminou agora hoje, acredito que nós terminemos aí de formatação dos blocos. Busca aí nomear os presidentes de comissões e os componentes de cada comissão, principalmente as mais importantes, né? A partir daí, e é uma conversa que eu tenho com o Tadeu, um entendimento que nós fizemos, até na hora que unimos, foi nesse rumo, de primeiro, acertou tudo isso, nós vamos chamar o governo, ou chamá-lo, ou vamos até ele, ao governador, e falar assim, olha, quais são os projetos, a pauta para 4 anos de interesse do governo, e vamos discutir, vamos avançar, aquilo que tiver que avançar, avançará, aquilo que tiver maduro para votar e aprovar, sim, não tiver, mas isso, o que não pode ter é você ali não dar oportunidade para discutir, ser pautado, discutido e para aprovar ou não. E para testar a base. Estamos conversando com o deputado estadual Antônio Carlos Arantes. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, para encerrar nossa entrevista, perguntinhas objetivas e respostas objetivas. Combinado? Combinado. Para começar, Tadeu Martins Leite, novo presidente da Assembleia. Ele está onde ele merece. Ele fez tudo para isso. Agostinho Patrus, ex-presidente da Assembleia.
Ele errou muito, mas acertou muito também. Nova gestão da Assembleia, independente ou aliada ao governo? Ela é as duas coisas. Ela tem que ter a sua independência, mas buscar se aliar aos projetos de interesse do povo mineiro. A legislatura atual, com mais ou menos brigas ideológicas na Assembleia? Eu acho que terá menos, no meu entendimento. Começou acelerado, mas é que nós vamos desacelerar. Deputado Antônio Carlos Arantes, do PL, primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada, deputado, pela entrevista do senhor. Volte sempre, viu? Obrigado, Thalita. Obrigado, Guilherme, Pedro e o Fernando também, todos os ouvintes. Obrigado mesmo, gente? Ótimo dia pro senhor. E guarde também, deputado, para trazer pra gente umas boas histórias como essa aí do senhor lá na primeira legislatura e tal. Que história boa, assim, a gente gosta também. Tem muitas. Tem muitas. Só tem algumas. Acho que o senhor Alencar da Silveira deve ter algumas boas pra contar pra gente. Tem muita aqui. coisa boa que dá pra deixar o pessoal muito. Dá pra dar eu posso falar assim, uma soltada. E mande o nosso recado, deputado, por favor, o novo presidente da Assembleia, Tadeu Leite Martins, porque nós estamos esperando ele aqui no Café com Política, e o convite já foi feito diversas vezes. A gente quer ele aqui. Ele agora, falta Tadeu. Por favor. Tem que estar. E aqui realmente é um espaço bacana, vocês estão de parabéns. Eu gosto, inclusive, de ouvir a Rádio Super. Obrigada, deputado. Importante mais esse retorno pra gente. Ó, o Tadeuzinho já tá ligando pra marcar entrevista pra aceitar ali a conversa com o deputado. Tenho certeza que sim. Pedro Augusto Figueiredo, e é ele mesmo? É tão importante quanto aí, ele. Ó, ligação importante. Pedro Augusto Figueiredo, nosso repórter de O Tempo, política, tava aqui com a gente também. Obrigada, viu, Pedro? Volte sempre também. Pode deixar, Thalita, só me chamar, sempre um prazer participar.